O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus, Beija o próprio Deus. Então eu vou dar um beijo na palavra em nome de vocês, pode ser? Podemos sentar e vamos invocar sobre nós sempre a luz, a força viva do Espírito Santo de Deus, para abrir a nossa mente, nossa inteligência e compreender a profundidade dessa mensagem que a liturgia hoje nos propõe, nessa solene liturgia na festa de São Pedro e São Paulo. Amém? Meus amados, minhas amadas, nós estamos celebrando hoje São Pedro e São Paulo, essas duas colunas de nossa igreja. São Pedro e São Paulo, duas vocações extraordinárias. Pedro, que fazia parte, digamos assim, do primeiro pelotão de Jesus, estava lá no mar da Galileia pescando com seu irmão. Jesus passa, chama, fala que vai transformá-los em pescadores de homens, e Pedro deixa, os dois irmãos deixam tudo e começam a seguir Jesus sem restrição, de uma forma incondicional. Pedro. Paulo já faz parte do pelotão, digamos, da pós-ressurreição. Dizem os historiadores, os exegetas, os estudiosos da palavra, que ele estava estudando em Jerusalém, Paulo, mas não conhecia Jesus. Não conhecia Jesus. Ele foi conhecer Jesus depois de uma experiência. Paulo sempre foi muito apaixonado por aquilo que fazia. Paulo, um homem da paixão, aquilo que ele pegava para fazer, ele fazia com paixão, com amor, com entusiasmo, e levava adiante o projeto. Tanto é verdade que ele estava lá estudando na escola de Gamaliel, e de repente, foi avisado que lá na região de Damasco havia um grupo de cristãos, enfim, que estavam ali, diferente da fé judaica, e pediram para ele ir lá. Ele já estava lá participando, ele foi o testemunha ocular, tinha o dedinho dele, quando Estevão, o primeiro mártir cristão católico, morreu. Saulo estava ali, e ele recebeu essa missão de ir até Damasco, lá tinha um grupo que estava meio que badernando a situação, cristãos, e ele foi, com a missão de acabar com aquele movimento, e nesse caminho ele tem uma experiência, ali ele conhece Jesus, ali ele cai, e por terra ele fica cego, porque ele estava na cegueira de uma visão, e aí ele tem uma experiência de Cristo ressuscitado, uma experiência que transforma a sua vida.
e de perseguidor dos cristãos, ele se torna um dos maiores evangelizadores da história da humanidade, evangelizando, levando o nome de Jesus para todos os povos. Pedro de um lado, Paulo de outro. O evangelho de hoje, o evangelho vai falar sobre essa realidade. Quando Jesus está lá num território pagão, Jesus pergunta: o que as pessoas falam a meu respeito? Uns dizem que é João Batista, Jesus. Outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas, enfim. E aí Jesus devolve a palavra: e para vocês, quem eu sou? Aí Pedro toma a iniciativa, diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fica feliz com essa resposta: não foi um homem que te revelou isso, Pedro, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso, olha que coisa mais linda que vem agora. Pedro acertou quem é Jesus. Pedro falou quem é Jesus. E Jesus disse mais ou menos assim para ele: Pedro, já que você falou quem eu sou, já que você acertou quem eu sou, eu vou dizer agora quem você é. Eu vou dizer agora quem você é. Você de hoje em diante, não sei, como é que era o nome de Pedro mesmo? Como é que era o nome dele? Simão. O nome dele era Simão, filho de Jonas. O nome de Pedro era Simão. Jesus troca ali. Por isso que eu te digo que não será mais Simão. Tu vai ser chamado em aramaico Cefas, em grego Kefas, em latim Petrus. Vai ser chamado Pedro. E sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. A minha igreja. E Pedro recebeu essa missão, essa vocação, né? Jesus confirma os 12, convoca os 12, chama os 12, institui os 12. Na quinta-feira santa ele ordena os 12, mas entrega a Pedro essa missão de coordenar, de liderar. E ali Jesus estava colocando na missão dele, e ele sempre foi muito respeitado como o primeiro. Quando a gente pega qualquer texto do Novo Testamento, onde sai o nome de Pedro, Pedro sempre encabeça. Na lista dos 12, Pedro vem em primeiro. Quando Jesus ressuscitou, saiu, né, a todo vapor, quando disseram que Jesus estava vivo, correu João e Pedro e João ao túmulo. João era mais novo, correu na frente. Lá vinha Pedro, talvez um pouquinho mais barrigudinho, ofegante, né? Chegou depois. João chegou na frente, mas não entrou. Esperou Pedro chegar, e quando Pedro chegou, ele entrou. Ou seja, a primazia, o legado. Por isso que hoje é o dia também do Papa. E graças a Deus a gente pode dizer que pertencemos a uma família que tem 2023 anos de história, que nasceu naquele momento em que Jesus, que tinha o desejo no seu coração de fundar a igreja, fundou a igreja ali, entregou a Pedro e aos discípulos. Por isso que a nossa igreja é una, santa, católica e apostólica, em base dos apóstolos. E aí Pedro e Paulo chegaram em Roma, e os dois, por diferentes caminhos, entregaram a sua vida por Jesus Cristo. Lá onde está o Vaticano, fora dos muros de Roma, ali Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, entregando a sua vida. E lá onde está o Vaticano é o túmulo de São Pedro. Paulo também deu a sua vida por Jesus. Naquela perseguição de Nero, anos 64, 67, Paulo foi decapitado. Ambos entregaram a sua vida por Jesus Cristo. Essas duas vocações do reino de Deus, por isso são essas duas colunas. Eu falei de vocação, de Pedro e de Paulo. Mas hoje também, eu disse assim, eu vou falar da minha vocação. Como tudo surgiu também, né? Porque naquela quinta-feira santa, quando Jesus estava instituindo os 12 padres, né, ali, ele também estava pensando em mim naquele momento. Eu sou lá do sul de Santa Catarina, né, de uma região chamada Turvo, Araranguá, litoral, perto de Criciúma, para vocês localizarem.
Mas eu não nasci ali. Eu nasci na Serra Gaúcha, né? Na Serra Gaúcha. A minha mãe foi visitar a sua irmã, que estava lá na Serra, de 7 meses e meio. E lá na Serra, não sei se alguém já teve o privilégio de visitar lá, tem uma região chamada os Quênios, né? Os Quênios gaúchos, né? Itaimbezinho, os Quênios gaúchos. Diz que é muito lindo, porque agora eu conheço, né? É muito lindo, porque são aquelas fendas, né, tremendas fendas que fazem aquelas valas enormes, tipo os cânions americanos, não tem lá? Tem no sul também, né? Só que o nosso é mais bonito, que é de vegetação, é de árvore, lá é só pedra, né? O nosso pelo menos tem vegetação. E ali ela foi visitar, e certamente ela começou a dizer assim: nossa, minha irmã, que lugar lindo aqui, meu Deus do céu, que lugar lindo. Daí eu falei assim para a mãe, estava na barriga dela, né? Disse assim: mãe, eu também quero ver, né? Mãe, eu também quero ver. E aí, de 7 meses e meio, né? Ela, às pressas do hospital lá, Hospital São José, e ela me ganha lá, né? Eu nasço lá, né? E quando eu nasci, e aí vocês vão entender o porquê do trabalho que a gente faz. Porque para Deus não existe assim nada que não seja tecido pelas mãos de Deus, nada em nossas vidas, tudo está tecido nas mãos de Deus. Feliz aquele que descobre, né? Que descobre a sua vida, que interpreta a sua vida, que ressignifica a sua vida a partir da experiência de Deus, da vontade de Deus, né? Quando eu nasci com o pulmão colado, meu pulmão nasceu colado. Eu não respirava. Então eu já nasci, as mães sabem muito bem, roxinho, né? Roxinho. E a minha mãe sempre foi muito, muito cristã, muito católica. E ela sabia que num perigo de morte, qualquer pessoa batizada poderia batizar alguém. E ela sabia que estava ali, o meu pai estava lá, tinha que buscar na Serra Gaúcha, tinha que buscar um medicamento lá em Porto Alegre. O pai saiu de madrugada, porque eu nasci às 3 da manhã, o pai saiu de madrugada, buscar um medicamento naquela época, enfim, né? E enquanto ele estava indo lá, a minha mãe, para não deixar o filho morrer pagão, ela ali no hospital, ela pede para o médico e a enfermeira me batizarem. Então eu fui batizado com um copinho esses copinhos de plástico no hospital, pelo médico e pela enfermeira. Só que enquanto eu estava sendo batizado, a minha mãe fez um propósito. Ela fez um propósito para Deus. Ela nunca me contou. Ela me contou no dia da minha ordenação. No dia da minha ordenação, no dia 15 de julho de 95, ela me conta. Me chama na sacristia e me conta. E naquele dia da minha ordenação, eu tenho 2 revelações. Eu recebi 2 revelações da minha mãe e uma outra que eu vou contar para vocês. Quando chega na sacristia, pronto para começar a missa da minha ordenação de padre, eu recebo, ela me chama: filho, eu preciso te contar uma coisa. Eu preciso te contar uma coisa. O que foi, mãe? Aí ela conta a história. Você nasceu assim, assim, assim. Você nasceu com o teu pulmãozinho colado. Você estava morrendo no hospital. Você nasceu roxo, você não respirava. O teu pai saiu de madrugada buscar um medicamento lá em Porto Alegre, né? E você foi batizado às pressas. E quando você estava sendo batizado, eu fiz um propósito para Deus. Eu disse assim: meu filho, Deus, se ele viver, ele vai ser teu. Se ele viver, ele vai ser teu. Foi essa oração que ela fez enquanto eu estava sendo batizado. Meu pai chega com medicamento, né? Então não era o momento, né? Eu recupero ali, né? A gente volta para Santa Catarina, aí eu sigo minha vida. E talvez, pelo fato de crescer sempre nesse ambiente hospitalar, de tratamentos, enfim, eu quando era pequenininho, eu queria ser médico. Eu queria ser médico, olha que coisa, né? Eu pegava uma camiseta do pai, uma camiseta branca do meu pai, as mangas ficavam aqui, meu bracinho ficava ali, a manga ficava lá, tinha que dobrar em 500 voltas, né? E eu pegava um barbantinho e colocava no pescoço, para simular aquilo que o médico usa, né? Tem lá um doutor lá, o estetoscópio, né?
Então, para poder cuidar da saúde dos meus irmãos. Talvez assim, porque a minha imagem era sempre hospital, né? Passou o tempo, esqueci esse lance de hospital, de médico. Daí veio a vocação, né? Entrei no seminário dos Servos de Maria, fiz aqueles estágios vocacionais, tinha 11 para 12 anos, eu queria entrar. A minha mãe ia para a missa, meus pais iam para a missa lá, e tinha lá no seminário de Santa Catarina, lá, tinha uma escada enorme, uma escada, não sei, acho que de 30 degraus, eu não tinha escada daquele tamanho na minha casa, então eu ia lá, enquanto ia na missa, eu ia brincar a escada, subir e descer a escada, aquele bobinho, né, aquela criança subir e descer, até que um padre lá disse assim, ó, por que você não entra aqui com a gente, morar com a gente, você não sai daqui, moleque, né? Era tudo que eu queria ouvir. Só que eu era muito novo, não me deixaram entrar naquele ano, chorava tanto, né? O ano seguinte, teve estágio vocacional de novo, estava 12 para 13 anos, fiz de novo, fui aprovado, agora eu entro. Meus pais deixaram, vai, mas não vai aguentar uma semana, né? E graças a Deus, estou até hoje, né? Aí, e no dia da minha ordenação, como eu disse, eu recebi 2 revelações. Uma foi da minha mãe, essa que eu contei para vocês. A outra, me veio uma imagem, no dia da minha ordenação, enquanto estava lá, a missa acontecendo, paramentando o sacerdócio, veio uma imagem, né, de uma voz que dizia assim para mim, você queria ser médico para usar o branco? Hoje eu dou o branco para você usar. Você sabe que o padre, ele usa o branco. Você queria ser médico para usar o estetoscópio no pescoço? Hoje eu te dou o meu poder para usar no teu pescoço, que é a estola do padre. A estola do padre é o poder de Cristo sobre ele, né? E olha que interessante, como Deus ele vai tecendo as coisas e vai, que bonito, como eu disse antes, quando a gente vai reinterpretando a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, né? Você queria ser médico para trabalhar com, né? Hoje eu vou te dar a oportunidade também de você poder exercitar o teu ministério com os médicos. E de repente, de uma coisa muito natural, eu me vejo fazendo programa de rádio, fazendo programa de televisão, entrevistando quem? Os médicos. Hoje entrevistei mais de 3.900 médicos com a graça de Deus, né? Que é esse trabalho, né? O Brasil tem 5.570 municípios, eu já fui em 1.503, né, municípios rezando a missa da saúde, e no dia da missa da saúde a gente promove, a gente incentiva que haja atendimento médico gratuito na Praça da Matriz, na igreja, enfim, no salão paroquial, sempre trazendo a construção de nossa igreja de São Peregrino, sempre para acolher as pessoas que estão em tratamento, ou seja, sempre nesse universo. Ou seja, Jesus, Deus me chamou, como chamou Pedro, como chamou São Paulo, como chamou a cada um de nós, para a gente poder fazer essa diferença, e para a gente poder ser feliz naquilo que Deus nos chama, a nossa vocação. Então hoje, nesse dia do aniversário, eu fiz questão de contar para vocês como tudo começou. Por que nós estamos aqui? Por que o Frei entrevista os médicos? Por que o Frei se envolve com o programa de rádio e televisão? Por que da missa da saúde? Talvez seja por toda essa realidade vocacional que Deus foi me chamando, nessa história toda, para a gente poder servir a Deus nessa alegria. Então esse é um pouquinho dessa minha vocação, dessa minha história, nessa família maravilhosa, que aí lá na frente a gente vai descobrindo. São Peregrino é dos Servos de Maria, a mesma família religiosa que eu entrei, e tantos outros santos e santas que a igreja foi nos dando, né? E aí nessa vocação maravilhosa. Então fiz questão de hoje, nessa festa de São Pedro e São Paulo, essas 2 vocações, para dizer que como nós também somos chamados, e Deus continua nos chamando, para a gente poder fazer a diferença e fazer o reino de Deus acontecer. Amém? Creio. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Se é para Ele, pode ser mais forte.